Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra, nós lemos um capítulo da Bíblia Sagrada e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido para que possamos, eu e você, sermos abençoados com a Palavra de Deus. E no Momento da Palavra de hoje, nós leremos mais um capítulo do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. E o capítulo do livro de Êxodo que nós leremos hoje no Momento da Palavra é o capítulo 12 do livro de Êxodo, que diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis de nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, sendo eu sangue. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia das vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras.
do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando viu o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, a eles despojavam, e eles despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la. E será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Bíblia Sagrada aqui no Momento da Palavra. E como todo texto bíblico, costumo dizer, este também contém muitas verdades e muitas informações importantes aqui. Neste capítulo é a efetiva libertação do povo hebreu. Veja, no início do capítulo, no capítulo 12, esse capítulo que acabamos de ler, há algumas informações sobre a
contagem do ano, né? Do ano para o hebreu e, evidentemente, também para o judeu nos dias atuais. Diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então vejam, em virtude disso, eu não sei se você sabe, mas os judeus, nos dias atuais, assim como era antigamente, os judeus, eles têm um calendário diferente do nosso. Então, o ano judeu, ele se inicia e ele finda em uma data uma data diferente do nosso calendário ocidental. Então, não o ano para o judeu não começa no mês de janeiro, nosso mês de janeiro. Ele vai estar começando, comparativamente com o nosso calendário ocidental, ele vai estar começando mais ou menos em março. Então, e por que isso? Aqui está a explicação. Deus disse, através de Moisés, literalmente, que o ano para os judeus deveria começar a partir da saída deles, do Egito. Como se fosse uma nova vida. Eles estão renascendo. Eles estão se libertando da escravidão. Então, a partir desse momento, Deus iria dar terra efetivamente para eles. A gente vai ver que ainda vai demorar um pouco, mas Deus iria dar efetivamente terra para eles construírem uma nação estabelecida. Muito bem. E ele dá essas informações e fala da Páscoa. E aqui há uma informação muito interessante, porque ele vai dar todo um procedimento de como se deveria comer a Páscoa. E que ele diz aqui, versículo 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, do mês que seria o início do ano, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então ele diz que deve tomar um cordeiro. Ele chega a dizer no versículo 5 que pode ser também um cabrito, e que ele devia sacrificar aquele animal, e do sangue deste animal, nós veremos um pouquinho mais para frente, aqui nesse capítulo 12, nós vimos aqui na leitura, eu vou explicar mais detalhadamente, do sangue desse cordeiro ele devia passar nas portas, na parte dos lados da porta e na parte de cima da porta, para que o anjo do Senhor, o destruidor, que depois ele chama de destruidor, ele passasse, quando visse o sangue na porta, ele pulasse aquela casa. Então todo o povo hebreu que fizesse isso, seguisse essa instrução, seria salvo da morte do seu primogênito. Mas aqui, antes desse detalhamento, ele diz o seguinte, que deve-se pegar o cordeiro ou o cabrito, disse um cordeiro por família, ou se a família for pequena, você pode juntar mais de uma família para comer aquele cordeiro. E diz no versículo 5 o seguinte: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, o macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vejam, esse cordeiro, ele deveria ser sem mácula. E esse sem mácula aqui, nós podemos pensar, sem mácula, o que seria sem mácula? Sem mancha, sem ser pintado, sem ser malhado. Na verdade, toda esta parte aqui que tem a ver com a Páscoa era o que eu já comentei aqui em outros capítulos lidos aqui no Momento da Palavra, que a Bíblia contém muitos textos tipológicos, que utilizam de tipologia. O que seria a tipologia? A tipologia justamente a descrição, o relato de um fato real, mas que aponta, um fato real e material, mas que aponta para um fato espiritual, futuro. Muitas vezes
especificamente a respeito de Jesus. Então, este fato acontece aqui também nesse texto. Então, a Páscoa, essa Páscoa que ele descreve aqui, embora o próprio Deus diz que é em homenagem à saída do povo hebreu do Egito, é também a indicação do Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo o testemunho de João Batista. Então, essa Páscoa aqui já indicava a existência de um Cordeiro, né, o Cordeiro de Deus, como disse João, né, que seria imolado, que seria no caso de Jesus crucificado, aqui ele seria morto, né? O cordeiro, o animal seria morto, que seria imolado, o Cordeiro de Deus, e que o seu sangue, a sua morte, né, serviria para a nossa purificação, para a nossa restauração, para a nossa libertação. E aqui, nesse versículo 5, quando ele diz o cordeiro ou cabrito será sem mácula, a palavra que é traduzida por sem mácula, aqui para a língua portuguesa, a palavra hebraica, eu já falei que o Antigo Testamento foi quase todo ele escrito na língua hebraica. A palavra hebraica que é utilizada para sem mácula é a palavra tamim, que significa também sem mácula, mas também significa inocente, mas também significa puro. Então, essa indicação de que deveria ser um cordeiro puro é uma indicação de que futuramente haveria um cordeiro, né, na simbologia do cordeiro, como a gente já viu inclusive em Gênesis, quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus providencia o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então a simbologia é a mesma. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o cordeiro puro, sem mácula, inocente. O cordeiro que é o único, segundo a própria palavra de Deus, sem mácula, o único sem pecado, como se diz na palavra de Deus a respeito de Jesus, lá no Novo Testamento, que a gente verá mais para frente. Então, essa simbologia do cordeiro aqui, que deveria ser imolado, que deveria ser sacrificado, para que seu sangue fosse colocado nas portas e evitasse que o destruidor matasse os primogênitos, que esse fato do primogênito também tem a ver com Jesus, porque Jesus foi não apenas primogênito, mas também unigênito de Deus. Então, a primogenitura tem a ver com isso também, que Jesus é o unigênito, primogênito e unigênito de Deus, né? Porque Deus só teve Jesus como filho. Então, esse cordeiro que deveria ser imolado, que deveria ser sacrificado, para que o sangue fosse passado nas portas, nas partes do lado de cima da porta, representava tipologicamente, ou seja, apontava essa realidade material, né? Esse fato aconteceu, essa realidade mostrava que futuramente um cordeiro, o cordeiro de Deus, puro, seria sacrificado para a salvação da morte daqueles que crescem no Senhor. No caso aqui, do povo hebreu. Então, toda essa história aqui a respeito da Páscoa, embora seja a Páscoa que até hoje os judeus comemoram, os judeus ainda celebram essa Páscoa mais ou menos desta forma, em comemoração, sim, à libertação deles, do povo hebreu do Egito. Embora esse seja um fato, esse fato aqui na Bíblia já apontava para a realidade de Jesus Cristo. E o texto diz
Ele vai falando, detalhando quando deveria ser feito, que deveria se passar 7 dias sem comer pão fermentado. Esse pão fermentado também é tipológico, tem a ver com a pureza. Você não vai misturar a massa do pão com o fermento, né? Devemos lembrar, por exemplo, que Jesus utilizou essa simbologia de fermento também com relação aos fariseus. Disse para os seus discípulos tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Então essa simbologia significa justamente essa impureza. Então os pães deveriam ser asmos, ou seja, os pães deveriam ser sem fermento, sem ser levedado pelo fermento. Não deveria ser utilizado fermento nos pães. O pão também deveria ser puro. E os judeus até hoje ainda utilizam o pão asmo, né? O pão justamente sem fermento, nessa data da comemoração da Páscoa deles, da libertação do povo hebreu, do povo judeu do Egito. Mas também é tipológico. E vejam, ele dá toda uma descrição de como deveria ser, e depois conta que, de fato, as pessoas fizeram isso, né? Cada família escolheu um cordeiro, sacrificou o cordeiro, passou o sangue nas portas, e quando o destruidor passou e ele pulou as casas que tinham essa marca do sangue do cordeiro na porta e matou os primogênitos nas casas daqueles que não tinham, evidentemente o povo egípcio, daqueles que não tinham a marca do cordeiro. Isso é importante frisar, a marca do cordeiro. Precisamos ter a marca do cordeiro na nossa vida para a salvação. Aqueles que não tinham a marca do cordeiro foi destruído. E aconteceu de fato o que Deus tinha revelado a Moisés, que o povo egípcio, depois da morte, porque cada família teve o seu primogênito morto, cada família egípcia teve o primogênito morto, não apenas Faraó, mas todas as pessoas do Egito teve o seu primogênito morto. Então o povo se desesperou e disse: não, nós vamos terminar morrendo todos, né? Porque já aconteceu tanta coisa, agora morreu os nossos primogênitos, daqui a pouco somos nós, então vamos expulsar esse povo daqui logo, né? Se livrar desse povo, porque só está trazendo desgraça. Só está trazendo desgraça. Então, eles fizeram isso, né? Disseram: olha, saia com o povo. O faraó chega a dizer: levai também, no versículo 32, levai também convosco as vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. Então, o próprio faraó pede para que Moisés ore por ele, para que abençoe ele, e de fato o povo hebreu faz o que Deus tinha orientado, que era pedir aos vizinhos, ao povo egípcio, prata e ouro e vestes, e recebeu. Eles pediram e receberam, por isso saíram inclusive ricos, né? Saíram com muitos pertences, né? Como diz aqui no versículo 36, e eles despojavam os egípcios, ou seja, tiravam do que pertencia aos egípcios, não porque roubavam, mas porque eles pediam, né? E o povo egípcio estava tão desesperado para mandá-los embora que davam que fosse necessário para que eles fossem embora. E aí diz que o povo hebreu efetivamente saiu do Egito. Dá uma informação a respeito do tempo que passaram. No versículo 40 diz que o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Lembrando que da história lá de Gênesis, no final de Gênesis, nós já lemos aqui no momento da palavra, José foi vendido pelos próprios irmãos, foi parar no Egito. Depois houve
aqueles anos de seca, onde José estava como governador do Egito, e o povo, a família de José, Jacó e seus irmãos foram para o Egito em virtude da seca, e depois que José se revelou a eles. Então, o povo hebreu, descendentes de Abraão, foram para o Egito nesse momento. Então, de lá para cá, se passaram, segundo o texto bíblico, 430 anos. Muito bem, alguns teólogos afirmam que essa contagem tem a ver com desde o tempo que Abraão foi para o Egito, mas já vimos isso também lá em Gênesis, né? Que talvez essa contagem, por ser uma quantidade de tempo muito grande, tivesse relação, na verdade, com Abraão. Muito bem. E aí continua Deus dizendo que aquele costume da Páscoa, que como falei é uma revelação, é uma tipologia bíblica, é uma comemoração que de fato os judeus praticam, utilizam até o dia de hoje, mas que era também na ocasião em que ocorreu uma revelação de Deus da futura vinda de Jesus Cristo e do que aconteceria, da paixão, né, e da morte de Jesus Cristo, da crucificação, da morte, da ressurreição. Por isso a Páscoa cristã se refere a isso, a morte e ressurreição de Jesus. Aqui o texto está dizendo, né, que o povo deveria continuar comemorando a Páscoa, e como continuam, né, o povo judeu continua comemorando a Páscoa como foi materialmente descrito aqui, né, em comemoração à libertação do Egito, e ele dá algumas regras com relação ao estrangeiro, com relação ao escravo, mas reforça que essa Páscoa deveria ser comemorada perpetuamente em seu povo, no povo hebreu, né, que hoje é o povo judeu. É bom lembrar que todas essas pragas, como eu falei também no capítulo anterior, no capítulo 11, né, Deus utilizou, né, para concluir nessa saída do povo hebreu do Egito, né, com o objetivo também de mostrar que só Ele, Deus, era o Senhor, né, e não os deuses que aquele povo poderoso na época venerava, que era os deuses pagãos. Eles tinham vários deuses, praticamente tudo tinha um deus específico, e como falei já em capítulos anteriores do livro de Gênesis, Deus coloca muitas das pragas em confronto direto com a crença egípcia em determinado deus, como foi, por exemplo, a morte dos animais, que tinha muito a ver com o culto que eles tinham do deus Apis, como eu já falei em capítulos anteriores. Mas a intenção aqui, além de marcar no coração e na mente das pessoas da época a existência de um único Deus, é também apontar para Cristo Jesus, que hoje, para nós, é a nossa verdadeira Páscoa. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Bíblia Sagrada aqui no Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo em curtir, e se você deseja receber um aviso sempre que um novo capítulo da Bíblia Sagrada estiver disponível aqui para você no canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal, e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você aqui no canal de Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.